Boa noite, boa noite, boa noite. Sandra, saudades. Uhul. Aqui chove torrencialmente desde ontem. Tem uns barulhinhos, vai toque, 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 umas goteiras, tá, gente? Descobrimos algumas goteiras. Ai, gente, cara, olha, morar no sítio, todo dia tem uma novidade, mas é muito engraçado o negócio aqui. Quando a gente pensa assim, nossa, não vai acontecer mais nada. Aqui no Guarujá parou agora de chover. Viu? Aqui não para. O rio aqui, eu não sei quanto subiu, mas a gente fica assim, mais ou menos medindo, porque tem umas pedras e tal, né? E quando tá tudo normal, aparece quase todas aquelas pedras, uma água bem clarinha. Agora a gente só vê duas, que são as enormes, assim, sabe? Elas ficam mais ou menos uns 70 centímetros, 80 centímetros acima do rio. E só dá para ver essas duas. As outras todas foram cobertas, né? E o barulho do rio tá bem alto. Então, se tiver um barulho, é o rio. Por mais que a gente fechou a casa inteira, ainda faz o barulho do rio. E esse toque, 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 goteira. Ai, gente, tá demais isso daqui. Mas vamos lá, o que interessa é que o resto não tem pressa. Gente, hoje tem muita coisa boa pra gente falar. Vamos sim. Segundo capítulo aí de Sansão. A gente vai aprender muito com esse homem. Muito mesmo, assim como a gente aprendeu com Jonas. Pessoas como a gente sendo usadas, tendo mil defeitos, mas Deus não desiste da gente com as nossas imperfeições. E a gente vê o chamado dessas pessoas, né? E Deus capacitando essas pessoas. Só falando, faz o que eu tô falando. Não interessa. Faz o que eu tô falando. Vai dar certo. Agora você não tá vendo. É igual aquela receita de bolo, vai dar errado. Não, segue a receita, vai dar certo. Já testaram essa receita antes. Vai dar certo. Então, a gente vai aprender muito com essas pessoas, com as suas limitações, suas imperfeições e Deus capacitando como pode capacitar a gente. Tá? Então vamos orar? Deus, obrigado, Senhor, por esse momento, um momento tão especial, Senhor. Obrigado pela tua natureza, pela essa chuva que cai, regando a terra. Tudo isso é providência divina tua, Senhor Deus. Abençoa, Senhor, este momento. Abre nosso entendimento, prepara os nossos corações, para que a tua palavra, Senhor Deus, seja semeada e encontre uma boa terra. Usa-me, Senhor, assim como tu usaste tantos outros para levar o teu recado. Em nome de Jesus. Amém. Bem, povo lindo. Então, ó, na semana passada, então eu já vou começar aqui a compartilhar a tela. Nós vimos aí como foi o nascimento de Sansão. A gente viu que o anjo anunciou através da sua mãe, o seu pai era Manoá. E aí nós vimos que ele era um nazireu, aí a gente aprendeu o que era um nazireu, aquelas pessoas que eram separadas, escolhidas, então tinha algumas questões, não beber bebida forte, de que viesse de vinhas, nem passas, nem nada, nem suco, como caso de Sansão não cortar o cabelo, e não tocar em cadáveres, e a gente acabou vendo aí o que é um nazireu. E ele foi escolhido desde o ventre da sua mãe, tá certo? Então, a gente viu aí o anjo se apresentando, aí conta, aí vimos também que ela contou ao marido, aí o marido pediu a Deus que o anjo, né, que fosse confirmado tudo aquilo, o anjo apareceu novamente, contou a Manoá o que era para ser feito, dos mesmos detalhes que havia contado a esposa,
E aí eles reconhecem que até então eles não sabiam que era um anjo, né? E eles percebem que era um anjo quando o anjo sobe, né, aos céus através dos sacrifícios que eles estavam ali prestando. E teve o nascimento de Sansão, tá certo? Que eles eram da tribo de Dan, e a gente viu a tribo, da onde que era. Ok. Agora nós vamos para o próximo capítulo. Nós vamos para cá. Vamos aí para Juízes 14. E aí eu vou estar lendo, por exemplo, agora de 1 a 4, e depois de 5 a 8, e assim nós vamos estar aprendendo um pouco mais sobre Sansão, tá certo? Então, vamos lá. Juízes, capítulo 14, que nós vamos estudar hoje. Sansão desceu à cidade de Tina e ali viu uma moça filisteia. Voltou para casa e disse a seu pai e a sua mãe: eu vi em Tina uma jovem filisteia. Peça a moça para mim porque eu quero casar com ela. Mas o seu pai e sua mãe responderam: por que é que você foi procurar uma mulher no meio dos filisteus? Aquela gente que não pratica circuncisão. Será que você não podia achar mulher no meio dos nossos parentes, entre o nosso povo? Mas Sansão disse a seu pai: é aquela moça que eu quero, e é dela que eu gosto. E o seu pai e a sua mãe não sabiam que era do Senhor que estava orientando Sansão para fazer aquilo. Deus estava procurando oportunidade para atacar os filisteus, que naquele tempo dominavam o povo de Israel. Nós vamos parar aqui, depois nós vamos continuar e nós vamos ver. Gente, nós vimos também que o povo de Israel estava sob domínio dos filisteus. Muitos anos lá dominado pelos filisteus. E eles estavam numa situação assim, mais ou menos confortável. Porque um dos jeitos de escravidão não é só aquela tirana, com métodos tiranos. Há um outro jeito de escravidão que eu acho que é tão ou mais perigosa, é quando o povo se acostuma com ela. Quando não dá tudo meio que pela metade. Mas não é tão ruim como já foi antes. Então é melhor a gente ficar assim para não piorar. Os filisteus estão muito ligados ao papel de Satanás. Nos textos, aqui a gente vê isso, a correlação. E uma maneira do mal cercear essas pessoas é não sendo tão mal, um pouco só, um pouquinho só. Aí essas pessoas não se rebelam, essas pessoas ficam meio que quase confortável. E essa era a situação do domínio dos filisteus no povo de Israel. Eles não eram tão ruins como foram os antepassados. Então o povo ali estava numa situação quase que confortável, mas sob domínio dos filisteus, tá certo? Então vamos lá, eu coloquei assim o tema do nosso encontro hoje: o casamentos e as encrencas de Sansão. Sansão vai casar nesse capítulo, mas vai ter encrenca. Pensa nas encrenca. Meu Deus, como esse homem arrumou encrenca. Então vamos lá. Ó, o verso 1 e 2 fala que ele foi a uma cidade chamada Tina. O que ele foi fazer ali? Porque ali só tinha filisteu, né? Assim, o povo de Israel ficava mais para cá. Ele foi para Tina. O que ele foi fazer lá? No verso 3,
É bom que vocês estejam com a Bíblia de vocês aberta. Diz assim, ó, no verso 3. Mas o seu pai e sua mãe responderam: por que é que você foi procurar a mulher no meio dos filisteus? Ele foi procurar, né? Alguma coisa lá e encontrou uma mulher. Mas essa mulher era dos filisteus. Os filisteus era um povo que já era para ter sido exterminado desde a conquista lá, né, de Canaã. Mas esse povo aí, nunca que era exterminado, depois só por Nabucodonosor que ele foi exterminado, estava ali. Então Sansão desceu lá e foi procurar no meio de algo que não era bom. Então ele já foi lá nessa cidade de Tina procurar alguma coisa. Mas lá aquele povo tinha alguma coisa boa para oferecer? Aí, ó. Então eu coloquei que o meio pode alterar as nossas escolhas. E essas escolhas podem dar um rumo muito diferente à nossa vida. E deu na vida de Sansão. Aí o verso 4 diz que foi a vontade permissiva de Deus. Olha só como fala. Olha que interessante. O seu pai e a sua mãe não sabiam que era o Senhor que estava orientando Sansão a fazer aquilo. Deus estava procurando uma oportunidade para atacar os filisteus, porque Sansão foi nazireu com a proposta de começar a libertação do povo de Israel, dos filisteus. E aí a gente vê a vontade permissiva de Deus. Qual é a diferença da vontade permissiva e diretiva de Deus? São dois tipos de vontade. A vontade diretiva de Deus, a palavra já diz, é uma vontade direta. Ordem, criação. Isso foi um diretivo. Permissivo. É quando Deus permite que a gente faça as coisas porque temos livre-arbítrio e que também Ele pode transformar aquela situação para um bem. Quer um exemplo? A minha vida. Eu vou usar a minha. Deus permitiu que eu tivesse uma limitação física. Deus permitiu. Mas hoje eu me sinto tão abençoada, tão mais útil, tão mais humana, eu acho, viu? Do que antes. E eu agradeço todos os dias por Deus ter permitido isso na minha vida. Foi de uma forma que me fez melhor. E eu agradeço. Como fazer as lives às quintas-feiras. Se eu estivesse nos plantões, talvez eu não tivesse oportunidade de tanto contato com a palavra. Então, isso é uma vontade permissiva. Então, Sansão já estava lá mesmo, né? Deus acabou usando esse momento. E vamos ver de que forma Deus usa esse momento. Aí, ó. Verso 5. Aí, vamos em diante. Verso 5. Até o verso 18 diz assim. Assim, no 7º dia, antes do anoitecer... calma aí. E os 1:4. Tá. Eu vou terminar aqui só o verso 4 que diz assim. E seu pai e sua mãe não sabiam que era da vontade do Senhor, que estava orientando Sansão para fazer aquilo. Deus estava procurando uma oportunidade para atacar os filisteus, que naquele tempo dominavam o povo de Israel. Verso 5. Sansão desceu... Verso 5, aqui. Sansão desceu com os seus pais até a cidade de Tina. Quando estava passando pelas plantações de uva de Tina, um leão novo veio rugindo para cima dele. Mas o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte. Com as suas próprias mãos, Sansão despedaçou o leão, como se fosse um cabrito.
Porém, não contou nem a seu pai, nem a sua mãe o que havia feito. Então foi conversar com a moça e gostou dela. Poucos dias depois, Sansão voltou para lá, para casar com ela. Saiu da estrada para dar uma olhada no leão que havia matado e ficou espantado ao ver um enxame de abelhas e mel dentro do corpo do animal morto. Então agora vamos discorrer sobre a parte do capítulo, dos versos 5 e 8. Então, Sansão falou para os pais que ele queria aquela moça. Os pais, será que você não está vendo que não vai dar certo isso? Por quê? Porque era dos inimigos, ele ia casar com uma moça dos inimigos. Isso não ia dar certo. Não tem como dar certo. A palavra de Deus fala que esses casamentos é jugo desigual. É a canga, quando é colocada, sabe, um peso para cá, outro peso para lá. O boi não consegue andar, não tem rendimento, machuca o boi, não vai ser produtivo, vai cair tudo. Então esses casamentos não dão certo. Não tem as mesmas, vamos dizer, ideias, propostas, religião. É difícil dar certo. Quando já tem tudo isso em comum, já é difícil. Imagina quando não tem. E ali não tinha, eram inimigos, tá certo? Bom, aí ó, passando pelas plantações, de que, gente? De uvas. Interessante, quando ele está passando pelas plantações de uva, o texto diz aqui que ele encontra um leão. Mas interessante que os seus pais não estavam com ele. Então ele se afastou dos pais. E ele foi para as vinhas de uva. Sansão podia comer uva? Não. Não. Sansão não podia comer uva. Tomar vinho? Suco de uva? Não. Porque lembra do voto do Nazireu? Ele não podia fazer isso. O que ele foi fazer nessa plantação de uvas? Parece que ele gostava, né, do perigo, das tentações. E aí ele está. E os seus pais não estavam com ele. Tanto é que quando ele encontra o leão e fala que ele mata o leão, seus pais não estão com ele. Porque ele não conta nada a seus pais. O texto que a gente acabou de ler foi isso, ó. Desceu seus pais até a cidade de Tanda, quando estava passando pelas plantações de uva, de tina, um leão novo veio rugindo para cima dele. Esse leão rugindo, gente, é isso daqui, ó. Lá em 1 Pedro 5,8 diz assim: estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge procurando a quem devorar. Esse leão tem essa representatividade. Fala que compara o leão a um leão, ou compara o diabo a um leão que fica ao redor, procurando a quem possa tragar, a quem dá um vacilo, ele pegar. Então, quando a gente vê Sansão aqui, nesse texto, a gente está correlacionando o leão ao mal próximo, tá certo? E aí acontece que o versículo fala que o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte. Olha aqui, ó. Ficasse forte. Tá certo? Gente, e com as suas mãos, sem nenhuma ferramenta, arma, ele conseguiu matar esse leão. Ele despedaçou esse leão como se fosse um cabrito. Quem deu forças para Sansão? Não foi uma força natural. Foi uma força sobrenatural. Gente, é a força sobrenatural que a gente enfrenta o mal. Você sabia disso? Você já pediu essa força sobrenatural para vencer os leões da sua vida? Quantos leões a gente tem enfrentado no nosso dia a dia? Você pediu já força ao Senhor? Essa força sobrenatural? Peça ao Senhor. Eu também estou aprendendo.
Peça ao Senhor essa força natural para você enfrentar os leões do seu dia a dia, os leões de nossas vidas, que às vezes está tão perto. Às vezes um leão está mais perto da gente do que a gente possa imaginar. Sabe como você consegue enfrentar esse leão? Através da oração, da leitura da palavra, do louvor, da gratidão, da fé, da esperança e do amor. Peça isso a Deus. Peça, agradeça, louve, ame. Carregue a fé no seu coração, a esperança, e você vai conseguir vencer os leões da sua vida. É assim que o Senhor nos dá força. E aí, então com a força do Senhor, ele rasgou esse leão. O verso 6 diz o quê? O verso 6 diz assim. Aí, no final, porém, não contou nem a seu pai e nem a sua mãe o que havia feito. Ó, caladinho. Não contou nada. Interessante, né? Você matar um leão. Mas a gente chegar lá meio sujinho, né? De sangue e tal. Como é que ele se limpou, tudo. Mas não contou. Não contou. Nem que estava na vinha, nem que matou um leão. Bora continuar. Olha lá. E eles foram para onde? Ver a mãe, né? Olha lá. Então ele foi conversar com a moça. Sansão voltou lá para casa para casar com ela. Saiu da estrada para dar uma olhada no leão morto que havia matado. E ficou espantado ao ver que havia um enxame de abelhas dentro do leão. Então ele desceu com os pais, que era costume, para acertar os detalhes do casamento. Provavelmente algumas semanas depois. E aí, ao voltar, ele encontra mel dentro da carcaça do leão. Lembra que alguns falam que os narizeus não era para tocar em cadáver nenhum, nem animal, nem morto. Vamos supor que alguns teólogos, outros de uma linha, de outra, falam assim, ó, só não podia tocar em cadáver humano, mas de outra pudesse tocar. Ele voltou lá e ele achou mel. Isso tem a tradução que o mal foi destruído pela força do Senhor. E quando o mal é destruído com a força do Senhor, se transforma em bênção. E ali saiu a doçura, que foi o mel que ele achou ali. Olha que interessante que depois que ele achou esse mel, olha o que aconteceu. O verso 9. Verso 9. Cadê o verso 9? 10, isso. Aqui. Então. Verso 9. Então tirou o mel com as suas mãos e saiu comendo. Foi até onde estava o seu pai e a sua mãe e lhes deu um pouco. E eles comeram, porém Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão. Não contou nada. Ele pegou o mel, comeu, levou aos pais e não contou. Por que será, né? Será que se ele tivesse contado, os pais teriam falado, mas por que você foi à vinha? Olha o risco que você correu. E tal. E agora você pega esse mel. Mas os propósitos de Deus estavam ali. Era todo aquele plano que poderia dar tudo errado. O leão atacando, poderia ter matado. Toda essa transformação de plano o Senhor está agindo. Parece que está dando tudo errado? Vamos continuar. Verso 10.
O pai de Sansão foi à casa da moça e Sansão deu um banquete. Ali, como era costume dos moços, quando os filisteus o viram, trouxeram 30 rapazes para festejar com ele. E Sansão lhes disse: eu tenho uma adivinhação para vocês. Após 30 túnicas de linho puro e 30 roupas finas que, antes de passarem os 7 dias da festa do casamento, vocês não darão a resposta. Eles responderam: diga qual é a adivinhação. Sansão disse: do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. 3 dias depois, eles não haviam encontrado a resposta para a adivinhação. Bom, aqui ele volta à casa da moça para fazer aqueles 7 dias de festa de casamento. 7 dias de festa de casamento. Tanto é que ele fala assim, o pai de Sansão foi à casa da moça. Não fala que é a mulher dele ainda. E logo depois a gente vai ver que já fala que é a mulher de Sansão, que foi feito o casamento. Então aqui está a festa, aqueles preparativos, tudo, mas não era a mulher dele ainda. Estava na festa do casamento, mas não havia ainda casado. Tá certo? Sansão propõe um enigma. Ele estava autoconfiante. Tipo, só eu sei. A autoconfiança de Sansão levou a um problema muito sério. Olha o que aconteceu. Lançou o desafio e ele falou assim, olha, se vocês acertarem, eu dou 30 camisas. Não, eu te dou 30 mudas, camisas, roupas finas. Mas se vocês errarem, vocês têm que me dar 30. Ele estava certo que ele ia ganhar 30 peças de roupa, tipo um enxoval novo, né? Mas olha só, no verso 15 em diante, olha o que acontece. Sansão desceu a cidade de Dina quando estava... Aqui, não, opa, isso aqui já foi. Aqui, 15, desculpa. No 4º dia, disseram a mulher de Sansão. Quem disse a mulher de Sansão? Os 30 jovens. Dê um jeito de fazer o seu marido dar a resposta da adivinhação. Já havia casado o seu marido. Se você não fizer isso, nós vamos pôr fogo na casa do seu pai e queimar vocês juntos. Vocês só nos convidaram para poder nos roubar, não foi? Aí a mulher de Sansão lhe disse, chorando, você não me ama, você me odeia, você deu uma adivinhação aos meus amigos e não me contou a resposta. Aí Sansão diz, eu não contei nem para o meu pai, nem para minha mãe, respondeu ele, por que acha que eu iria contar para você? Então ela chorou durante os outros dias da festa. No 7º dia, como a mulher não parava de insistir, ele disse a resposta e ela contou aos seus amigos. Pensa no problema. Multiplica agora. Pensa no problema. Já haviam casado, ela começa a chorar, sem parar, 4 dias chorando no ouvido de Sansão. Por que ela chorava tanto? Com medo de morrer queimada. Porque a casa dela, o pai dela ia morrer queimado junto com ela. Imagina só, daqui 4 dias você vai morrer queimado. Você ia chorar muito. E ela chora copiosamente para saber o desfecho, né, o segredo, aí o enigma. E aí, minha filha, olha o que acontece. Sansão conta. E aí, vamos em diante, porque, ai meu Deus, já está acabando. Vamos lá, eu tenho que correr aqui. Vamos lá, do 18 em diante, aqui. Assim, no 7º dia, antes do anoitecer, os homens da cidade disseram a Sansão, que coisa é mais doce do que o mel? E o que é mais forte do que um leão? Então eles
Responderam o enigma. Sansão respondeu: se vocês não tivessem conversado com a minha mulher, não saberiam. Então, com a mulher dele, que já havia casado. Gente, os amigos, os convidados, todos sabiam aquele segredo. Sansão não tinha as 30 camisas. Não tinha. Todo mundo ali ficou, como é que ele vai fazer agora? E ele, com uma raiva que ele tava, não era pouco. Imagina. Olha o que acontece. Ele fica bravo, muito bravo. E o que acontece? Então o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte. De novo, a mesma força que ele rasgou aquele leão, ele ficou forte. E desceu a Asquelon e ali matou 30 homens. Gente, 30 homens. Esses homens provavelmente eram homens com uma certa posse, porque ele tinha que pegar as 30 camisas de linho, que provavelmente ele levou toda ensanguentada. Só que esse povo dessa cidade eram filisteus. Ele estava casando com uma filisteia. Olha que confusão. E aí, voltou para a casa do seu pai, furioso com o que havia acontecido. Gente, matou 30 em Asquelon, pessoas influentes, que tinham lá os seus contatos, deu as roupas lá para os 30, senão ia queimar, que ele não sabia que ia queimar a mulher dele e a casa. Voltou possuído de raiva para a casa dos pais, os pais provavelmente falou: Sansão, falamos para você não casar. E olha o que acontece ainda, o último versículo. E a mulher de Sansão foi dada ao homem que tinha sido seu padrinho de casamento. Enquanto ele foi para a casa dos pais, a mulher que ele casou foi dada para o padrinho de casamento. Não, gente. Imagina como é que vai ser o capítulo 3 dessa história. O que a gente aprendeu aí? Sansão foi traído de vários aspectos. Ele foi traído pelos filisteus, lá, né? Os 30 filisteus que representam o mundo. Ele foi traído pela esposa, companheirismo com o mundo. E por seu amigo que foi padrinho de casamento, que casou com a esposa. Gente, é muita coisa que aconteceu. Por isso que eu coloquei o título lá, que o casamento de Sansão e o casamento e as encrencas de Sansão. Imagina o que vai acontecer no capítulo 3. Semana que vem, se Deus quiser. O que a gente aprende, gente? Que de lições? Estamos vendo as imperfeições de Sansão. Como vimos as imperfeições de Jonas. Mas o Senhor quer usar-nos com as nossas imperfeições. Grandes coisas Ele pode fazer. E foi esse homem que o Senhor escolheu para libertar, começar a libertar o povo de Israel dos filisteus. Assim como Deus usou aquelas imperfeições de Jonas para salvar o povo de Nínive. Assim como Deus quer te usar dentro da tua casa, no teu trabalho, na escola, onde for. Deus tem coisas para as nossas vidas. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, porque temos aprendido com Sansão. Tão impetuoso, tão bravo, tão violento. Características, Senhor Deus, que nós não queríamos, se fosse para nós escolhermos uma pessoa assim, para ficar do nosso lado. Mas, Senhor, Tu transforma tantas coisas. Transforma-nos, Senhor Deus. Transforma minhas ações, meus ímpetos, em bênçãos para mim e para o próximo. Ajuda-nos a fazer a Tua vontade. Livra-nos do mal. Dá-nos uma boa noite. Em nome de Jesus. Amém.
Amém, meu povo? Um beijo, fique com Deus, Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham gostado do capítulo 16, que é o segundo capítulo, né, da história de Sansão. E aí, semana que vem, se Deus quiser, nós vamos no capítulo 17, terceiro capítulo de Sansão e suas confusões. Tem mais confusão, acredite. Essa daí foi fichinha. Um beijo, tchau, tchau.